O que é liderança? Muitas são as teorias, estudos e definições de liderança, mas todas chegam num ponto que define que liderar é desenvolver a visão do que é realmente possível e ser capaz de influenciar as outras pessoas a ajudar a desenvolver esses objetivos, bem como realizar e atingir seus próprios desejos e ideais como líder. Segundo Bergamini, 1994, liderança é um conceito escorregadio e ilusório, que deixa perplexo mesmo os cientistas sociais. Após vários estudos sobre o tema liderança, chegou-se à conclusão que não se sabe mais hoje do que há 3.000 anos atrás. Temos vários livros como Rei Lear, de Shakespeare, que oferecem ricos conceitos sobre o que realmente é liderança, motivação, sensibilidade, comunicação e inspiração, que são conceitos que até hoje são amplamente difundidos. Para Baldit, em 1999, a liderança pode ser considerada como um processo de influência, geralmente de uma pessoa, através da qual um indivíduo ou grupo é orientado para o atendimento das metas estabelecidas pela empresa. Bergamini, em 1994, aponta dois aspectos comuns às definições de liderança. Em primeiro lugar, a liderança está ligada a um fenômeno grupal, isso é, envolve duas ou mais pessoas. Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um processo de influenciação exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre seus liderados. O que é relevante considerar no estudo da liderança é sua relação com o aspecto de motivação dos trabalhadores. Talvez o termo influenciação utilizado por Bergamini em 1994 não reflita exatamente o que as modernas concepções acerca de liderança têm proposto. Benes e Nanos, em 1998, ao discorrerem sobre o assunto, propõem que líderes são aqueles que delegam poder aos empregados a fim de que eles procurem novas maneiras de atuar. Ramos, em 1989, apresenta o líder como um agente capaz de facilitar o desenvolvimento de iniciativas livremente geradas pelos indivíduos, passíveis de se amalgamarem sob forma de configurações reais. Em outras palavras, um agente de motivação. Essas concepções, em outras palavras, definem que o líder deve proporcionar ao seu liderado o apoio necessário à motivação no trabalho. O líder deve, como administrador, se empenhar em promover o crescimento de seus subordinados, rumo à participação e criatividade, mantendo-os motivados e ajudando-os a desenvolver sua motivação interna. Motivação. Uma grande quantidade de pessoas é motivada por fatores externos, como altos salários, posição influente ou trabalhar em uma empresa de prestígio. Ao contrário, aquelas pessoas com grande potencial de liderança são motivadas por um grande desejo de executar em prol da realização. Motivação certamente é uma característica que todos os líderes eficazes possuem. Os líderes buscam realizar, além das expectativas, as suas e as de quaisquer outros. A questão é: como podemos procurar líderes? Ou seja, aquelas pessoas que são motivadas pelo impulso da realização ao invés de recompensas externas. O primeiro sinal é a paixão pelo próprio trabalho. Essas pessoas amam o que fazem, buscam desafios criativos e se sentem orgulhosas por um trabalho bem feito. Também demonstram energia e perseverança para melhorar sempre. São persistentes e ansiosas por explorar novas coisas em seus trabalhos. Assim, líderes motivados conseguem quase sempre construir uma equipe de funcionários com as mesmas características, comprometidos e engajados com a organização, buscando sempre o melhor de si. Conceito de motivação. A palavra motivação vem do latim motivus, relativo a movimento, coisa móvel. Vemos que a palavra motivação, dada a origem, significa movimento. Quem motiva uma pessoa, isso é, quem lhe causa motivação, provoca nela um novo ânimo, e ela começa a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas. Nakamura, 2005. A palavra motivar significa dar motivo a, causar, expor motivo. O sinônimo da palavra motivação é causa, razão, fim e infinito. Logo, a palavra motivação vem da palavra motivo, mais o sufixo ação, que quer dizer movimento, atuação ou manifestação de uma força ou uma energia, no caso, um agente. Podemos entender que a motivação é intrínseca.
é um impulso que vem de dentro, isso é, que tem suas fontes de energia no interior de cada pessoa. É uma força que direciona a pessoa para alguma coisa, ou seja, um objetivo. A motivação verdadeira nasce das necessidades intrínsecas, onde encontram sua fonte de energia, nas necessidades e ações do ser humano. Assim também é nas organizações. A motivação verdadeira é a fisiológica, instintiva e psicológica as emoções. A motivação pode ser definida como o conjunto de fatores que determina a conduta de um indivíduo. A motivação tem sido alvo de muitas discussões, no campo clínico, quando se estudam algumas doenças, na educação, voltada para o processo de aprendizagem, na vida religiosa, quando se tenta compreender o que motiva alguém a ter fé numa determinada crença, e nas organizações, buscando obter um maior rendimento dos profissionais que formam o quadro de uma corporação. Nakamura, 2005. Segundo Nakamura, a motivação direta é aquela que nos impulsiona diretamente ao objetivo que satisfaz uma necessidade nossa. Por exemplo, você admira e se identifica com uma cultura estrangeira, e por conta disso, você investe todos seus esforços no aprendizado da respectiva língua. Esse é um exemplo de motivação direta. Já a motivação indireta ou instrumental é aquela que nos impulsiona em direção a um objetivo intermediário, por exemplo, aprender inglês, que por sua vez possibilitará a satisfação de uma necessidade maior. A relação da motivação com o comportamento e com o desempenho é estabelecida espontaneamente, tanto pelos cientistas como pelas pessoas leigas. O comportamento é percebido como sendo provocado e guiado por metas da pessoa, que realiza um esforço para atingir determinado objetivo. A maioria dos autores considera a motivação humana como um processo psicológico estreitamente relacionado com o impulso, ou com a tendência de realizar com persistência determinados comportamentos. A motivação no trabalho se manifesta pela orientação do empregado para realizar com presteza e precisão as suas tarefas e persistir na execução até conseguir o resultado previsto ou esperado. Salientam-se 3 componentes na motivação: o impulso, a direção e a persistência do comportamento. Mitchell, 1982. A motivação pode ser conceituada também como o desejo inconsciente de obter algo, ou como um impulso para satisfação, em geral visando o crescimento e desenvolvimento pessoal, e como consequência, o organizacional. Assim, o grau de satisfação e motivação de uma pessoa é uma questão que pode afetar a harmonia e estabilidade psicológica dentro do local de trabalho. Batista, 2005. Segundo Stephen Robbins, a motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar uma meta. A intensidade refere-se ao esforço que a pessoa depende, sendo um dos elementos que mais nos referimos quando falamos em motivação. Já a direção deverá ser conduzida de uma maneira que beneficie a organização. Portanto, precisamos considerar a qualidade do esforço tanto quanto sua intensidade. A persistência é uma medida de quanto tempo uma pessoa consegue manter seu esforço. Os indivíduos motivados se mantêm na realização de suas tarefas até que seus objetivos sejam atingidos. Já na visão de Chiavenato, em 1999, a motivação é o desejo de realizar altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais, condicionados pela capacidade de satisfazer objetivos individuais. O gerente deve saber como extrair do ambiente de trabalho as condições externas para elevar a satisfação profissional. É muito importante vincular recompensas a desempenho, pois se os indivíduos perceberem essa relação como baixa, os resultados serão baixo desempenho, diminuição na satisfação no trabalho e aumento nas estatísticas de rotatividade e absenteísmo. A motivação existe dentro das pessoas e se dinamiza através das necessidades humanas. Todas as pessoas têm suas necessidades próprias, que podem ser chamadas de desejos, aspirações, objetivos individuais ou motivos. Algumas necessidades são basicamente semelhantes quanto à maneira pela qual fazem as pessoas organizarem seu comportamento para obter sucesso. Estímulos de liderança.
O estilo de liderança corresponde nas atitudes de um líder com a sua equipe de trabalho. Os estilos de liderança podem ser autocrático, paternalista, democrático e situacional. A liderança autocrática é quando o líder toma as decisões sem consultar o grupo, fixa as tarefas de cada um e determina o modo de as se concretizar. Não há espaço para iniciativa pessoal, sendo esse tipo de liderança gerador de conflitos, de atitudes de agressividade, de frustração, de submissão e desinteresse, entre outras. A produtividade é elevada, mas a realização das tarefas não é acompanhada de satisfação. A liderança paternalista é uma liderança que visa o fim dos conflitos em grupos, que visa um relacionamento amável, onde o líder tem uma postura de representante paternal do grupo. A liderança democrática é aquela em que o gestor envolve os colaboradores em quase todos os planos, discussões e procedimentos da empresa ou setor. Nela, as responsabilidades são distribuídas por todos os membros da equipe, que participam da tomada de decisões junto com o líder. Portanto, o gestor precisa saber compartilhar as tarefas com os colaboradores. Por outro lado, os membros da equipe também devem ser capacitados e treinados de modo que possam contribuir de maneira adequada para o bom andamento do trabalho. Por fim, vemos a liderança situacional, que baseia-se no fato de que cada situação requer um tipo de liderança diferente. Para se alcançar o melhor dos liderados, o líder situacional deve ser versátil e flexível, sabendo adequar seus estilos de acordo com a pessoa com quem trabalha e com a situação. Esse líder utiliza o que há de melhor nas lideranças autocrática, liberal e democrática e aplica dependendo do grupo que tem à mão e da circunstância. Portanto, dependendo do público que compõe sua equipe, o líder irá assumir um estilo de comportamento de liderança diferente, pois os líderes influenciam as pessoas com o poder obtido no cargo que exercem. Mas sabe-se que o desafio é saber aplicar cada estilo de acordo com a circunstância que será desenvolvida pelos colaboradores. O líder e suas características. A responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas recai sobre o líder, e isso significa mais do que apenas ajudá-las a adquirir habilidades profissionais. Os melhores líderes ajudam os liderados não só em relação à carreira, mas também em relação à vida pessoal. O líder exerce influência no seu grupo para que façam o que ele deseja, conduzindo-os na direção que sozinhos não conseguiriam. Deve mostrar oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal, incentivar, mostrar que é possível, colocar a equipe em condições de avançar e também aprender com os erros. Eles os ajudam a se tornar pessoas melhores e não apenas bons profissionais. Os líderes potencializam os liderados, e isso é muito importante, pois promover o crescimento das pessoas gera crescimento para a organização. Assim, o líder influencia a equipe a lutar pelos mesmos objetivos. Algumas características para ser um bom líder podem ser listas como ter facilidade em manter um bom relacionamento interpessoal, capacidade de adaptar-se às normas e procedimentos, trabalhar em equipe, boa comunicação, saber delegar funções e também identificar as prioridades, saber tratar e motivar as pessoas da sua equipe, desenvolvendo as mesmas de forma profissionalmente e pessoal. Portanto, um bom líder consegue influenciar sua equipe através da sua motivação, contagiando as pessoas que o cercam, fazendo com que todos trabalhem de forma prazerosa e se esforcem para atingirem os objetivos determinados pela organização. O que é retenção de talentos? Retenção de talentos é um conjunto de medidas e ações estruturadas que visam evitar a rotatividade de pessoas que apresentam alta performance. Essa tarefa representa um dos grandes desafios para os profissionais de recursos humanos e administração atualmente, em especial porque nas atividades décadas aconteceram mudanças profundas da maneira como as pessoas
encararam a vida profissional. Antes da popularização da internet e de outras mudanças econômicas e sociais que ocorreram nos anos de 1990, era mais fácil, mais comum alguém ser contratado jovem e permanecer na empresa por vários anos, fundamentando sua carreira toda nessa companhia. A estabilidade, inclusive, era extremamente valorizada, fazendo com que os profissionais recém-formados buscassem uma colocação em grandes organizações, nas quais pudessem permanecer por um longo tempo. Esse cenário foi se desgastando e deu lugar a novas formas de organização do trabalho, gerando a ascensão da cultura startup, que prevê um rápido crescimento na carreira, em estruturas menos hierarquizadas. Contribuíram com essas mudanças as aspirações das gerações Y e Z, emergentes a partir da década de 1980, que procuram cada vez mais alinhar o trabalho à qualidade de vida e propósito. Para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pelo grupo Geometry, WPP, revelou que a qualidade de vida é o item mais valorizado no trabalho entre os jovens de 18 a 20 anos de idade, ficando à frente inclusive da própria carreira, que aparece em segundo lugar. A contribuição para a humanidade se tornou tão importante quanto o dinheiro, sendo que ambos figuram na terceira posição do ranking. Atrair e reter talentos nesse cenário exige muito mais energia e dedicação dos profissionais que atuam com gestão de pessoas, que precisam elaborar programas que superem bons salários e benefícios. Ao mesmo tempo, encontrar aqueles que realmente se identificam com os valores das empresas se torna uma necessidade para mantê-las competitivas em um mercado exigente e ativo por inovações. Qual a importância da retenção de talento nas organizações? Uma das razões mais óbvias para investir na retenção de talentos é reduzir o prejuízo de um alto turnover nas empresas. Todos sabem que demissões custam caro e o quadro se agrava quando elas se repetem ou atingem muitos funcionários simultaneamente. A contratação de substitutos para os empregados que saíram também envolve gastos, principalmente para as funções que exigem um período de capacitação e aprimoramento. Assim, é natural que qualquer organização desenvolva atividades para evitar demissões. Mas essa é apenas uma das razões para se reter talentos. A perda de um talento causa impactos negativos na empresa, que podem ter uma imagem prejudicada diante dos clientes ou até fortalecer a concorrência. Vamos começar pela imagem institucional. Diante do desligamento de um profissional de alta performance, os clientes podem lamentar esse fato e desconfiar que algum incidente interno tenha provocado essa situação. Dependendo da relação que mantinham com o talento, alguns talvez deixem de consumir produtos ou contratar serviços dessa companhia, causando prejuízo. Vale lembrar que, ainda que ao deixar uma organização, o profissional não leva apenas seus pertences, mas também o conhecimento que adquiriu no tempo que permaneceu ali. Caso ele seja contratado por um concorrente ou abra sua própria companhia no mesmo segmento no mercado, a tendência é que sejam bem-sucedido e conquiste boa parte do público-alvo, inclusive antigos clientes e empresas nas quais ele trabalhou. Agora, 7 dicas para reter talentos na sua empresa. O primeiro, planeje para as ações para reter talentos. É fundamental criar um programa com iniciatividades estruturadas voltadas para a retenção de talentos. Sem planejamento, organização e análise de resultados, as iniciativas acabam perdendo a eficácia rapidamente. Comece pela liderança. Um líder inteligente sabe que um bom exemplo vale mais que 1000 palavras e entende que toda mudança começa de cima. É necessário mostrar respeito, ética e valorização das pessoas que iniciam entre os executivos e a alta gerência. Essa postura certamente vai inspirar os líderes a fazer o mesmo.
Invista em um bom clima organizacional. Um dos maiores fatores que reduzem a motivação são ambientes desconfortáveis, tóxicos ou muitos competitivos. Portanto, é preciso promover a integração e boa convivência entre os funcionários. Reconheça os bons resultados e comportamentos. Sempre que uma pessoa se sair bem, dê um feedback positivo. Se possível, recompense os empregados que se esforçam constantemente pela organização. Assim você mostra que valoriza o empenho e a dedicação. Ofereça um plano de carreira. Dificilmente um talento vai desejar permanecer em uma empresa se não houver oportunidades de crescimentos claras. Então, formule planos sólidos para expressar que ele fará o futuro na sua empresa. Incentive a qualificação. Talentos valorizam a aquisição de conhecimento. Por isso, faz sentido apoiá-los quando decidirem fazer uma especialização, cursos rápidos ou trocar experiências. Conheça os anseios da sua equipe. É importante manter uma cultura de fortalecimento do diálogo, acompanhando os sonhos e metas de cada um. Deste modo, você saberá como alinhá-los ao programa de retenção de talentos.